Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique conosco. Dentro de instantes estaremos refletindo sobre a Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema de hoje é o que é que devemos fazer? E o nosso texto está em Lucas, capítulo 3, versículos 8 a 15. Acompanhe comigo a palavra de Deus. Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Amém. Aí então, hoje aqui com o irmão Israel, né? Pregador também da palavra de Deus. Amém. E nós nos alegramos por estar compartilhando com você essa palavra. O que é que devemos fazer, Israel, né? É o nosso tema, amados, de hoje. Trouxemos essa palavra, né? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma mensagem profética, né? Através de João. Israel, João teve uma vida consagrada a Deus, né? Às vezes a gente tira assim, vou tirar um dia de consagração, uma semana, 20 dias, 15 dias, mas João, ele teve um ministério diferenciado, uma vida inteira consagrada a Deus. Ele é o precursor de Jesus, ele veio para preparar o caminho. Já em Isaías, foi profetizado a respeito de João o Batista, né? Está lá em Isaías 40, versículos 3 a 5, como diz Israel essa palavra? Assim diz a palavra do Senhor. Ouçam, uma voz clama. Abra o caminho no deserto para o Senhor. Prepare para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas. Tornem plano os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Que Amém. Palavra forte, amados. Amém. Uma profecia forte. Sabe, quando a gente lê essa profecia, eu imagino tudo sendo revirado, né? Porque olha, se for aplanar, aterrar, né? Consertar, endireitar as curvas, endireitar o caminho, a gente imagina que muita coisa vai ser revirada, né? Então João veio à frente exatamente para aplanar isso, para que a glória do Senhor, o próprio Filho de Deus, fosse revelado e todas as pessoas, né, vissem, fossem testemunhas disso. Então, nos dias que Jesus estava para começar o seu ministério aqui na terra, então aparece João, né, a palavra de Deus veio a João no deserto. É incrível, Israel, que naquela época, vai citar nesse capítulo que havia muitas pessoas famosas, importantes na época, né? Eles vão falar sobre quem reinava, quem era o sumo sacerdote, eles vão citar pessoas que marcaram a história. Mas quando ele diz a palavra de Deus veio, ele não foi para nenhum famoso, mas foi para João no deserto, né? Uma pessoa que tinha uma vida consagrada ao Senhor, a quem já tinha sido
profetizado a respeito dele. Cerca de 700, 600 anos antes da vinda do Senhor, foi profetizado sobre então o nascimento, também a vinda e o ministério de João o Batista, né? E aí João começou a pregar o batismo de arrependimento para remissão de pecados, né? Porque era isso que estava profetizado ao seu respeito. João não foi chamado, ele não recebeu uma unção para agradar pessoas. Ele não foi chamado para pregar sobre prosperidade, sobre cura, mas ele foi chamado para aplanar caminhos, conserto mesmo, né? Arrependimento para remissão de pecados. Uma palavra forte, né? A gente percebe aqui que João veio à frente do Senhor aplanando, aterrando vale, retificando caminho tortuoso. Essa palavra profética falava de uma realidade espiritual. Então, assim, é claro que não era literalmente, né, consertar caminho, aterrar os vales, mas ele estava falando de uma realidade espiritual. E aí João tem uma mensagem muito firme, confrontadora, né? E o primeiro ponto que nós iremos observar, então, foi uma fala que ele disse aos religiosos, né, da época. Ele, então, olhando para os fariseus, saduceus, ele trouxe a eles uma palavra. E ele disse, no versículo 8, Israel, fala aí para nós o que é que ele disse para eles. Assim diz a palavra do Senhor, versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento e parem de dizer uns aos outros, temo por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Exatamente. Então os fariseus e os saduceus, eles se gloriavam, né? Eles tinham uma soberba no coração por serem descendentes de Abraão. Que Abraão, o primeiro patriarca, né, do povo de Israel, ele foi um homem que se tornou um importante personagem do Antigo Testamento. Deus abençoou Abraão com uma posteridade que diz que seria tão numerosa como as estrelas do céu, né? As areias do mar. E hoje, Israel, será que nós temos pessoas religiosas com quem essa palavra pode falar hoje ao coração, que tem um certo orgulho, uma certa soberba, por causa da sua religião? Infelizmente, né, pastora? Nós temos muitos que, assim como os fariseus, eles se acham, se titulam religiosos, mas só que por dentro eles estão secos, eles não produzem frutos, eles querem demonstrar de dentro, de fora apenas o que eles são, os tipo religiosos aí. Uma aparência, né? Uhum. Demonstrando uma aparência. E às vezes a gente percebe, amados, hoje que as pessoas se fecham numa religiosidade e nunca produzem frutos dignos de arrependimento, ou seja, não vivem um arrependimento genuíno, de mudança de vida, de caráter, né? E às vezes a gente pensa, por que tanto esfriamento? Por que tanto esfriamento, né, nas igrejas, no reino de Deus? Onde estão os sinais que o Senhor diz que irão nos acompanhar, né, irão acompanhar aqueles que creem? Então, às vezes, tem pessoas que começam a dizer, eu sou evangélico e se acha melhor do que os outros. O outro diz, eu sou católico e diz a minha igreja que é a certa e é a primeira e fechou tudo, né? O outro diz, porque eu tenho esse tipo de vestimenta, eu sou melhor. O outro diz, porque eu guardo o dia da semana, porque eu não como algumas coisas, então eu sou melhor, sou mais salvo do que outras pessoas. E às vezes guarda até um orgulho no seu coração, né? E aí, então, outros se contentam em dizer, olha, os meus pais são crentes, eles têm muita fé, oram por mim e acham que isso é suficiente, né? Outras pessoas dizem, eu sou filho de pastor, minha mãe é pastora, meu pai é pastor. Será que isso seria suficiente? Né? Pastor, essas pessoas, eles tentam esconder as transgressões deles, né? Através de uma religiosidade que não existe, que é apenas da boca para fora. Exatamente. É o que chamamos de remorso. Sabe, Israel, às vezes a pessoa até chora pelo erro que cometeu, pelo pecado, derrama lágrimas, mas quando vê, novamente está praticando as mesmas obras, né? Então, João, ele está falando de frutos próprios de arrependimento, né? De arrependimento de pecado. Então, não é coerente nós considerarmos pessoas cristãs e não termos uma vida moral no padrão de Jesus Cristo.
Então veja bem, a gente estava até falando na pregação, né? Eu aqui em Ji-Paraná, o Israel pregando em Nova Londrina, nós estávamos falando, se existe um padrão moral para você, o seu alvo é Jesus Cristo, né? Não são pessoas, mas o nosso alvo é o padrão moral que o Senhor Jesus então nos ensinou estando nessa terra conosco. Então é necessário nós termos fé, exercermos as nossas obrigações para com Deus, para o reino de Deus, para a missão do Senhor, para com o próximo, sempre, Israel, dentro dos padrões de Jesus Cristo, né? E aí então, das várias situações da nossa vida, nós precisamos achar as saídas da nossa vida sempre comprometidos com o Senhor, até mesmo porque João vai falar do machado dizendo que há um juízo para as pessoas que vivem em contradição, né? O nosso ponto 2, o que está dizendo aí, né? Nosso ponto 2, ele está no versículo 10, 12 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Então, as multidões perguntavam a João. Também alguns cobradores de impostos perguntaram. Também alguns soldados perguntaram. E nós? O que devemos fazer? O que devemos fazer? Assim como João diz aos religiosos, vocês não devem produzir pessoas iguais a vocês, hipócritas, que vivem de aparência, que têm soberba no coração, mas o que vocês devem produzir é fruto digno de arrependimento. Assim mesmo, quando vieram as pessoas, e a gente percebe que ele vai falar aqui das multidões, dos cobradores de impostos, dos soldados, né? A gente vê as várias categorias. E então eles também perguntam a João, e nós o que devemos fazer? Talvez, Israel, essa pergunta hoje possa estar no seu e no meu coração também. Meu Deus, e eu? Né? O que eu devo fazer? Então, após ouvir a mensagem do Evangelho e muitas outras exortações que João trouxe, o povo começou a reagir. Nós precisamos reagir à graça de Deus, reagir ao Evangelho, reagir à palavra do Senhor, né? Eles começam a reagir e eles então fazem a pergunta a João. Essa pergunta é feita dentro da categoria, do grupo de cada pessoa. Ele vai falar, Israel, de multidões. Por exemplo, ele fala as multidões. Então ali poderia ter uma multidão de homens, uma multidão de mulheres, uma multidão de doentes, uma multidão de ricos, uma multidão de pobres, várias, né? Portanto, ele fala as multidões. Então, quando ele não fala havia uma multidão, ele diz havia as multidões. Então, ali tinha várias pessoas, várias categorias de pessoas, né? Uma multidão de desempregado e tal, né? Quem sabe ali. Então, ali a gente pode ver, olha, quem cobra impostos, né? As multidões, aí a gente vê várias multidão. Quem cobra imposto? Toda pessoa que vende os seus serviços e que vende qualquer tipo de material. Porque a gente vê hoje que as pessoas colocam assim, olha, 12 vezes sem juros. Isso não é verdade, né, amado? Felizmente. A gente sabe que o juro está embutido. A pessoa que presta serviço, ela não vai pagar imposto? Ela já vai embutir o valor do imposto. Então, indiretamente, são também cobradores de impostos, né? E o que é que ele vai dizer, né, a essas pessoas aqui também? Eles também perguntaram, e eu, né, o que eu faço dentro desse serviço? E aí vem a parte da segurança pública, que são os soldados lá. Seríamos nós, né? Seríamos nós, né? Em todas as esferas, federal, estadual, municipal, e aí a gente está enquadrado nessa palavra, né? Se encaixa. Também tem os que trabalham na área privada, né? Também na área privada, né? Que trabalham nessa área aí. E o interessante, né, pastor, é que todos eles no final fazem a mesma pergunta, né? E nós, o que devemos fazer? E nós, né? Todos, cada um na sua categoria, mas vão para a mesma pergunta. Hoje, essa multidão, esse grupo, nós dois, você que está aí, né? Nós devemos perguntar. E nós, a sua família, o que nós devemos fazer? Mas também em particular, e eu, meu Deus, na minha categoria, o que eu devo fazer, Senhor? Né? Tendo ouvido e reagindo à palavra de Deus, reagindo ao Evangelho, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida particular, né? O que eu devo fazer? Então, o João, ele vai usar a analogia da árvore, isso é muito interessante, né? Porque a árvore está ali, a raiz, o caule, a copa dela, os frutos, e João vai falar dos frutos. Portanto, ele vai dizer, olha, se vocês tiverem duas roupas,
dê uma a quem não tem. Ele fala 2 roupas, Israel, porque quem tinha 3 roupas na época era rico. Então ele vai dizer, mesmo que você não seja rico, você pode ajudar quem não tem. Se você tiver comida, divida com quem tem fome, né? E ele vai dizer, olha, não cobre impostos além daquilo que é devido. Não cobre além do que é devido. Não pratique extorsão, não faça acusações falsas, contentem-se com o salário. E contentar é você organizar a sua vida dentro do que você ganha, né? E aí então ele aponta para o fruto. Mas anteriormente ele está dizendo o machado está posto não no fruto, mas na raiz, né? Na raiz da árvore. O que ele está dizendo? Que os frutos eles vão aparecer por causa da raiz. Que o problema, a problemática toda está na raiz, está no interior, aonde ninguém vê, né? É ali que está o nosso problema. Então, muitas vezes a gente fica desgastando força com a copa. Ah, mentira, aí tira esse fruto. Não vou mentir mais. Daqui a pouco brota o fruto de novo, porque a raiz está lá. Então, o que o Senhor está dizendo, o que a palavra de Deus diz, o que João está dizendo ao povo, o problema está na raiz, amados. E aí vai produzir frutos. É necessário, então, que entre o ministério, Israel, de João na nossa vida. De dizer, olha, revira tudo, amados. Aplana tudo. Põe tudo alinhado e então a glória de Deus se manifestará na sua vida, né? Você verá a glória de Deus na sua vida. Então é necessário um genuíno arrependimento. O que é que você deve fazer? Qual é a resposta, Israel? Produza frutos digno de arrependimento, como diz a palavra de Deus, né? Produza fruto digno de arrependimento. Então essa palavra fica ao meu coração e que a sua raiz, o seu caule, os seus frutos, as folhas, tudo seja para a glória de Deus e que a glória do Senhor seja manifesta na sua vida. Vamos orar? Você ora conosco, Israel? Ora. Querido Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão forte, meu Pai, que está nos nossos corações. Nós agradecemos, Pai, e pedimos para que o Senhor nos transforme, meu Pai, de dentro para fora, Pai, que nós podemos gerar frutos para o Senhor. Assim nós te pedimos e te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.